Olá, amigos e amigas do curso Treino. Vamos dar início ao nosso segundo encontro aqui sobre o tema procedimentos. E nesse encontro, vamos abordar o procedimento especial do Tribunal do Júri. É um procedimento aí bem longo, extenso, demorado. Então, aqui vamos ter que dedicar uma aula inteira somente para abordar esse rito especial, tá bom? E aí vamos ver aqui as duas fases do rito. O rito, já vamos comentar, é um rito bifásico. É um rito que vai aqui contar de início com a atuação somente de um juiz togado, concursado, sumariante, e em uma segunda etapa, aí sim, vamos ter a atuação dos jurados, tá bom? Inicio aqui, então, o estudo do tema por esse aspecto marcante do rito. É um procedimento bifásico. Vai contar aqui com duas etapas bem distintas, bem marcantes, com objetivos bem delimitados. Nós temos uma primeira etapa, que é chamada de Judicium Accusationis, ou juízo da acusação, ou ainda sumário da culpa. Repito, para quem estiver aí anotando, digitando a aula, é o Judicium Accusationis, ou, em bom português, juízo da acusação, ou ainda sumário da culpa. Tá? Qual é ou quais são os objetivos dessa etapa? Primeiro, vamos buscar filtrar a causa, preparar o julgamento para o plenário do júri. Sim, por quê? Porque em segunda etapa vão atuar como juízes do caso os jurados, que são juízes leigos, não dominam, via de regra, a matéria de direito. Então, não estão aptos a decidir a respeito de matérias processuais, nulidades, incompetência do juízo, né? Eventualmente até algumas preliminares de mérito, como prescrição. Tá? Isso tudo é matéria técnica que tem que ficar a cargo de um juiz togado, concursado de carreira. Então, cabe a ele, nessa primeira etapa, avaliar esses temas. Limpar, filtrar, preparar a causa para que ela chegue aos jurados pronta para o julgamento apenas da autoria e da materialidade. Jurados devem se ocupar aqui de julgamento apenas de fatos, não de matérias de direito. Tá bom? Então, a ideia é encerrar a discussão de temas jurídicos, matérias processuais, na primeira fase. Além disso, um segundo objetivo é buscar formar a tese acusatória. Daí porque o nome da etapa é juízo da acusação. Isso porque, obviamente, submeter o réu a julgamento pelos jurados traz um natural constrangimento ao réu. Para que isso, então, seja possível, deve-se ter um mínimo de respaldo probatório. Um mínimo aqui de prova colhida nos autos que garanta que a acusação pode sustentar a sua tese em plenário do júri. Se for uma tese temerária, arbitrária, sem um mínimo de prova, sem um mínimo de respaldo nos autos,
cabe ao juiz concursado de carreira impedir que o réu vá a julgamento pelos jurados. Impedir, então, que o réu passe por esse constrangimento sem qualquer justificativa hábil, sem qualquer fundamento sólido. Tá? Então, aqui é também o objetivo da primeira fase formar, sustentar a tese acusatória que será arguída em plenário do júri. E vamos ver até que, ao final da primeira fase, o juiz, se for caso de pronúncia do réu, o juiz deve reconhecer na pronúncia temas que interessam apenas a acusação. Tá? Não se reconhece, via de regra, tese que favoreça a defesa na pronúncia. Ok? Bom, e a segunda fase, segunda etapa, é chamada de judicium causae. Judicium causae, ou juízo da causa. É o momento em que vão atuar jurados que vão, então, decidir o mérito, vão decidir a autoria, a materialidade, vão julgar, portanto, somente fatos. O que vai ocorrer na sessão de julgamento em plenário do júri. Tá bom? Vamos ver, isso deve ficar para o segundo bloco aqui dessa aula. No primeiro bloco, vamos destacar melhor a primeira fase. Então, vamos estudar agora o juízo da acusação, o sumário da culpa. Bom, como é que se desenvolve essa primeira fase? Via de regra, vamos observar os termos do rito comum ordinário. Aquilo que vimos aí na nossa aula anterior, aquela sequência de atos. Então, denúncia ou queixa, recebimento da peça acusatória, citação, resposta do réu, e aí vai. Tá? Mas temos diferenças bem marcantes. Então, vamos lançar aí o tópico. Diferenças entre o procedimento ordinário e a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri. Eu vou indicar aqui, em lei, nós vamos encontrar 5 diferenças, e aí jurisprudência e doutrina vão complementar com mais 2. Vocês vão entender aqui o porquê, tá bom? Então, seguindo, vamos falar aqui de diferenças que vêm em lei. A primeira diferença, qual é? É a etapa do artigo 409 do Código, que eu vou comentar aqui, mas eu vou deixar aqui em tela o CPP para que acompanhe. Vamos ver? Aqui. Vejam bem. Lembrando do rito comum ordinário. Após a resposta escrita à acusação, os autos vão ao juiz para que delibere se é caso de absolvição sumária ou não. Aqui, no júri, entre a resposta do réu, e essa decisão do juiz, existe uma etapa intermediária, que é a etapa do artigo 409, que vai determinar o quê? Que o juiz deve intimar o Ministério Público ou até o querelante, enfim, o autor da ação. Deve ser o autor da ação intimado para que fale em até 5 dias sobre documentos juntados e preliminares arguídas pelo réu em sua defesa escrita. Isso em respeito ao contraditório. Tá bom? É uma etapa que, em lei, vem somente atribuída ao rito do júri. Mas o que vem ocorrendo atualmente na prática?
essa etapa vem sendo realizada em qualquer rito, inclusive no rito comum ordinário. Então, pela lei, somente vale no júri. Na prática, vem se aplicando também para o rito ordinário. Segunda diferença, qual é? Quanto ao prazo da IJ. Prazo da IJ. No rito comum ordinário, são 60 dias. Aqui, no júri, são 10 dias. 10 dias. O rito é muito longo, muito extenso, tem que ser, já aqui, dentro do possível, abreviado. Tá? É o que vem no artigo, está aí em tela 410. Tá bom? Terceira diferença, qual é? Não há no júri aquela fase de diligências. A fase do artigo 402 do Código. Não há. Tá bom? Terceira diferença. Quarta, que vem no artigo 411, parágrafos 4º a 6º. Qual é? No júri, alegações finais são sempre orais. Sempre orais. Naquele mesmo prazo do rito comum ordinário. Mas não se permite aqui, pela lei, alegações escritas. Embora, se elas forem encaminhadas na forma escrita, não há nulidade por ausência de prejuízo. Já vimos também na aula anterior. Por fim, na lei, quinta diferença vem no artigo 412, que vai prever um prazo para o encerramento da primeira fase, que é o prazo de 90 dias, que é um prazo que não é atribuído lá no rito comum ordinário. Tá? Então, aqui, primeira etapa do júri tem que se encerrar em até 90 dias. Bom, saindo um pouquinho do código. Jurisprudência, STJ. Sexta diferença, qual é? Não existe no júri a etapa de absolvição sumária do artigo 397 do Código. Do artigo 397 do Código. Ok? Existe absolvição sumária no júri? Existe. Mas não no meio do rito, não logo após a resposta do réu. Vai ocorrer, se for o caso, ao final da primeira fase. É a etapa que vamos ver aqui, daqui a pouco, do artigo 415 do Código. Tá bom? A do 397 não se aplica ao júri. E, por fim, última diferença, ao final do rito comum ordinário, o juiz vai proferir uma decisão que é a sentença. Seja ela absolutória, absolutória imprópria ou até condenatória. Aqui, ao final da primeira fase, o juiz não profere uma sentença. O juiz pode proferir uma das 4 decisões. São elas: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. E é isso que vamos passar a ver a partir de agora. Tá? Então, vamos ao tópico aqui, ó, de pronúncia. Já vamos destacar o teor do artigo 413 do Código. Tá? Pronúncia, o que é? É uma decisão de índole processual. Não se julga aqui o mérito. É uma decisão interlocutória, mista, não terminativa. Interlocutória mista, porque encerra uma etapa do rito. Não terminativa, por quê? Porque não encerra o rito em si. Não se julga o mérito.
tá bom? É decisão de índole processual. Daí porque os seus requisitos, quais são? Ó, indícios suficientes de autoria ou até de participação e prova da materialidade do fato, é o que vem aí no artigo 413, em seu caput. Ok? Também aqui, além disso, outro ponto importante, se aplica à pronúncia o indúbio pro societate. Eu já falei aqui na aula anterior que há quem entenda que não existe um indúbio pro societate no país. Por força da presunção de inocência, qualquer dúvida, em qualquer decisão de qualquer rito, deveria ser julgada sempre em favor do réu. Se aplicaria, portanto, sempre o indúbio pro réu. Há um julgado marcante lá de 2019 da segunda turma do STF nesse sentido. Mas é julgamento até então isolado. A maioria sustenta que se aplica o indúbio pro societate nesse momento. É um entendimento, inclusive, do próprio STF como um todo e do STJ também. STJ, depois da decisão do STF, voltou a julgar num sentido de aplicar o indúbio pro societate. Decisões, inclusive, de 2021. Bom? Então, é o que se aplica. Agora, é possível o juiz proferir a pronúncia com fundamento em elementos de convicção colhidos na fase de investigação? Há uma polêmica em relação a isso, mas prepondera no STJ que não. Não pode o juiz se valer exclusivamente de elementos colhidos na fase de investigação para proferir a pronúncia. Então, ele tem que se valer aqui de provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ok? Qual é o conteúdo da pronúncia? Não vem aqui no CPP, dá para extrair do artigo 7º da Lei de Introdução ao CPP, LI-CPP. Juiz, se vai pronunciar o réu, pode reconhecer elementares do crime, qualificadoras e causas especiais de aumento de pena. Não se reconhece, via de regra, nesse momento, tese que favorece a defesa, salvo uma. Qual é? A tentativa. Tentativa, que é uma causa especial de diminuição de pena. Tá bom? Daí porque, percebam, se somente é possível reconhecer em regra tese acusatória, se a tese acusatória não for reconhecida na pronúncia, ou ao menos não for inserida na pronúncia, por força do provimento de recurso interposto contra ela, a acusação não pode sustentar a matéria em plenário do júri. Daí porque se afirma que a pronúncia possui a chamada eficácia preclusiva. Eficácia preclusiva. O que é isso? Então, repito, a acusação só pode sustentar em plenário do júri aquilo que foi reconhecido na pronúncia ou que foi inserido nela pelo provimento de um recurso interposto contra ela. Exemplo. O Ministério Público denuncia pelo homicídio qualificado. Juiz decota a qualificadora, pronuncia pelo homicídio simples. Se o IMP não recorre, ou até recorre, mas não há provimento do seu recurso, o MP, no plenário do júri, só pode sustentar o homicídio simples, não pode mais arguir a qualificadora, a matéria para acusação preclui.
tá bom? Daí porque se afirma que a pronúncia para acusação bitola a sua atuação em plenário do júri, vincula, limita a sua atuação, o que não se aplica, obviamente, à defesa. Não há eficácia preclusiva da pronúncia para defesa. Muito cuidado também com o chamado excesso de linguagem ou eloquência acusatória. O que é isso? Isso vai ocorrer quando o juiz adentra ao mérito e externa a sua convicção pessoal sobre o caso. O juiz tem que se ater aos requisitos da pronúncia, prova da materialidade e, sobretudo, indícios suficientes de autoria. Se ele vai além e afirma, olha, a prova é cabal, firme e inequívoca, não há dúvida nenhuma de que o réu é o autor do delito. Ele extrapolou o seu papel. Ele falou demais, excesso de linguagem. Invadiu espaço que deveria ser ocupado somente pela acusação. Então, há uma eloquência acusatória. Decisão como essa é nula, deve ser desentranhada dos autos e proferida uma nova para que jurados, juízes leigos não tenham qualquer contato com ela. Não contaminem a sua imparcialidade a partir de uma convicção externada pelo juiz presidente. Tá bom? Seguindo aqui, quanto à pronúncia, vale a pena destacar dois últimos pontos, já para concluir aqui, porque temos que falar sobre impronúncia, desclassificação, absolvição sumária também. Penúltimo ponto é quanto à matéria recursal. Para atacar a pronúncia cabe o rese, com fundamento no artigo 581, inciso 4 do Código. E aqui uma dica bem boba, simples, mas que pode ajudá-los no dia da prova. Se a decisão no júri se iniciar por vogal, o recurso também vai se iniciar por vogal. E se a decisão se iniciar por consoante, o recurso também vai se iniciar por consoante. Então aqui, se houver absolvição sumária, recurso à apelação. Se houver impronúncia, recurso à apelação. Se houver pronúncia, é o rese. Se houver desclassificação, é também o rese. Tá? Aqui uma dica para que lembrem da matéria recursal no dia da prova. Para concluir, o último ponto aqui, quanto à pronúncia, vamos falar um pouquinho aqui da intimação da decisão. Partes devem ser intimadas até para que possam interpor esse recurso. Tá? Então, aqui nós vamos verificar o teor do artigo 420 do Código. A intimação para algumas partes é pessoal, para outras é por meio da imprensa. Quem é que é intimado pessoalmente? O réu? E se o réu estiver solto e não foi encontrado para ser intimado pessoalmente, é intimado por meio de edital? Também o Ministério Público e, por fim, o defensor nomeado, o dativo, o que vai incluir também a Defensoria Pública. E é intimado por meio da imprensa o defensor constituído, também o assistente de acusação, se houver, e, por fim, o querelante, se houver. Bom, vamos falar agora um pouco da impronúncia, que vem aqui no artigo 414. Impronúncia é uma negativa da pronúncia, é uma não pronúncia. Olha o termo impronúncia. É negar a pronúncia. Tá? Então, aqui nós temos uma decisão que não vai admitir a viabilidade da acusação.
a um juízo negativo de admissibilidade da acusação. Então, aqui, os seus requisitos, quais são? Não existirem indícios suficientes de autoria ou não existir prova da materialidade deletiva. Tá? É uma decisão também de índole processual. Daí porque, vamos ver, sua natureza jurídica, qual é? Decisão interlocutória mista terminativa. Se encerra etapa do rito, se encerrando o próprio rito em si, embora não se julgue o mérito. Tá? Outro ponto importante. Decisão processual não julga o mérito, não forma coisa julgada material. Daí porque é possível a repropositura da ação, conforme prevê o artigo 414, parágrafo único. É possível se 1. Surgir nova prova, 2. Enquanto não extinta a punibilidade. Tá? Exemplo, enquanto o crime não prescreve. Matéria recursal aqui. Para atacar em pronúncia, cabe o recurso de apelação, conforme o artigo 416 do Código. Tá? E, para concluir, a impronúncia, vale a pena distingui-la da chamada despronúncia. Despronúncia. O que é isso? É a impronúncia obtida em grau recursal. Contra a pronúncia, vimos que cabe o rese. Se, digamos, o réu interpõe o rese para atacar a pronúncia, né? E o seu recurso é provido para reformar a decisão e garantir a impronúncia, significa que o réu obteve a impronúncia em grau recursal. Essa impronúncia em grau recursal é chamada pela doutrina de despronúncia. Ok? O que pode ser feito, olha aí, no rese, pelo próprio juiz de primeiro grau, no seu exercício do juízo de retratação, ou em segundo grau, quando o tribunal, o TJ ou o TRF, né, der provimento ao recurso. Bom, dá para iniciar aqui o estudo da absolvição sumária. Aqui, excepcionalmente, temos uma decisão de mérito. Por quê? Via de regra, decisão de mérito compete aos jurados. É esse o papel constitucional que é atribuído a eles. Juiz do júri, via de regra, não julga mérito. Mas o que vai ocorrer aqui é que temos situações de mérito que estão, assim, comprovadas de uma forma evidente, manifesta. Existe aqui um juízo de certeza, convicção plena. Olha, o estándar probatório em grau elevado. Há uma prova cabal firme e inequívoca quanto a alguma matéria ligada ao mérito, que não vai justificar que o réu seja pronunciado e encaminhado a julgamento pelos jurados, porque os jurados vão ter que absolver o réu. E se não absolverem, aí surge mais um problema. Os jurados estarão proferindo uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que é nula, que é suscetível até de recurso. Tá bom? Então, são casos de absolvição evidente, manifesta, que não justificam o encaminhamento do réu a plenário do júri. Tá? Isso, então, vai estar muitíssimo evidente nas situações do artigo 415 do Código. Vamos ver aí? O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando 1.
provada inexistência do fato. Para que vamos encaminhar o réu a plenário do júri se há uma prova cabal de que o fato não ocorreu? Ou provado não ser ele autor ou partícipe do fato. 3. O fato não constitui infração penal. Jurados vão julgar um fato atípico. 4. Demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Aqui tem uma ressalva no parágrafo único quanto à inimputabilidade do artigo 26 do CP. Via de regra, não cabe a absolvição sumária, assim como ocorre no rito comum ordinário, conforme já vimos, mas tem uma parte final aqui que fala, salvo quando esta for a única tese defensiva. Aí sim, é possível que um juiz já absolva sumariamente o réu inimputável no júri, apenas no júri. Bom? E, por fim, matéria recursal, já sabemos que contra a absolvição sumária cabe o recurso de apelação. O fundamento também é o artigo 416 do Código. No segundo bloco da aula, vamos falar de desclassificação, encerrando a primeira fase, e vamos abordar a segunda fase.